bichinho, passarinho de tudo quanto é tipo. E é nessa tranquilidade que eu fico lá e Deus me leva. Vocês não sabem não, mas eu estava muito cansada, abatida na minha fé. Não sei o que tipo de ataque eu recebi, mas sabe, quando a alma começa a gritar, socorro papai, me dá um descanso. Eu queria um lugarzinho para eu descansar. Eu estava pedindo a Deus, Senhor, me dá um cantinho. Às vezes eu passo assim 3 dias num canto, faço jejum, oro, fico mais antenada com Deus. Eu estava pensando que viria uma coisa assim. Eu tinha ido para os Estados Unidos, que eu ganho a passagem, viu, irmão? Porque gente chique é assim, né não? Papai manda. Então eu tinha ido em final de novembro e voltei início de janeiro. Então eu estava assim, de férias em ordem, né não? Eu estava pedindo a papai um refrigério. Isso eu estava. Eu não sei se é porque 68, as barras da vida parece que pega a gente um pouquinho mais baqueado, não sei o que não. Mas eu pedi a papai isso. E eu estou pensando que vai vir assim. Então, sem mais nem menos, minha filha diz, mãe, a gente está vendo passagem para vocês, está muito barato. Nunca esteve tão barato. E eu disse, eita Deus, de novo? Aí fui orar, recebi a bênção de Deus e fomos. Fiquei 40 dias lá. Irmão, nesse lugar, orando e lendo Bíblia, orando e lendo Bíblia. E quando chegou uma manhã, eu acordei, a presença de Deus tão forte, eu disse, ô Pai, revela mais de Ti, Senhor. Irmãos, a gente tem que aprender a orar, né? O Senhor abriu os céus assim, e foi trazendo uma revelação que eu fiquei, e agora o que eu faço com tudo isso? Irmãos, o Senhor me levou para entender o que aconteceu, a rebelião que aconteceu nos céus, e todo o plano dele na terra, meu irmão, foi muito grande. Desculpa aí, tem coisa que eu não vou ter coragem de compartilhar ainda não. Aí quando terminou tudo aquilo, eu disse, agora como é que eu vou gravar isso? Aí me lembrei que no celular tem gravador, e aí fui e gravei a revelação. E eu disse a Doriel, quando chegar lá, eu vou precisar passar para a igreja esse entendimento que Deus tem, porque é algo que vai trazer muita esperança, muito socorro. Aí ficou certo que eu ia pregar hoje. E eu quero compartilhar com vocês. Nós vamos começar com João 14:6. Porque Jesus está fazendo uma despedida ali. Jesus sabe tudo que vai acontecer com ele. Ele já tinha avisado em detalhes aos discípulos, mesmo sem eles entenderem, mas Jesus avisou tudinho, Jesus já sabia. Então Jesus está ali, João 14 até 17, são as últimas instruções de Jesus aos discípulos, e em 17 ele encerra com oração. Dali ele vai para o Getsemane e é preso, e vocês conhecem essa parte da Bíblia. Quando está ali em João 14, que ele começa a dizer, não se perturbem, né? Credes em mim, credes também no Pai, na casa de meu Pai há muitas moradas, ele vai dando as direções. Os discípulos ficam desarrumados, e Jesus diz, vocês sabem o caminho, e ele diz, não sabemos. Então Jesus declara no capítulo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém? Preste atenção, porque o Senhor, quando Ele vai falar isso, o caminho é a direção. Jesus abre essa porta e apresenta um caminho, que é esse caminho de sangue, o caminho da redenção. Quando eu entro por esse caminho, ele não é o fim, ele é o começo, ele é uma direção. Eu preciso caminhar neste caminho, amém, igreja? Jesus disse que esse caminho é estreito, então eu caminho por esse caminho. Agora, a verdade é o meio. O Senhor está nos chamando para andar na verdade. Gente, é muito fácil andar na mentira, e a gente anda tanto na mentira e não percebe. Mas a gente tem que fazer a escolha. Eu quero andar na verdade. Isso tem preço. Não é fácil, mas é tão poderoso. Ande na verdade. Isso exige de nós uma vigilância, sabe? Um farol dentro. Em vez de você estar com o farol antenado para os outros, esse farol vira para você
e vai revelar a intenção do coração, amém? Você não fica vigiando seu marido, sua esposa, seu filho, você vai vigiar você mesmo. E por que você está andando nesse prumo? Você vai andar numa verdade muito grande, porque as mentiras que estão dentro vão vir à tona. Seus medos, seus déficits de caráter, suas amarrações, elas vão vir à tona e você vai precisar ser tratado. A verdade tem bálsamo, a verdade tem luz, a verdade tem poder. Exponha seu coração, todo o seu ser, para andar na verdade. Não saia daqui sem fazer essa oração. Eu quero, se eu já estou, eu quero mais. Um dia eu disse a Deus: Senhor, me revele um pouco mais do Senhor. Sabe o que Ele disse para mim? A música que a gente cantou. Ele disse: cante essa música, eu estou revelado nela. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. E ali Ele vai se revelando. Quando a gente anda na verdade, você tem fome de Deus, e Ele vai gerando conhecimento, revelação. Eu não conto quantos livros Ele me pôs na mão quando eu perguntei a Ele sobre determinado assunto, ou dentro da Bíblia, ou livros escritos em função de alguma passagem bíblica que ia trazer luz para me dar conhecimento. Andar na verdade. Mas existe um propósito, e o propósito é a vida. Vida eterna em Cristo Jesus. Nós temos o selo do Espírito, o selo da promessa. Mas um dia isso será real. Eu tenho uma promessa. Mas um dia eu vou viver a realidade dessa promessa. A vida é o meu propósito. A vida eterna, propósito. Você sabe para onde está indo. Você sabe como ir. Você não está perdido. Então você não vai ficar amarrado na beira do caminho. Teve uma madrugada que vinha. Alta madrugada é quando Deus nos chama. Ouço Deus me chama, sua voz suave é. Ouça o Senhor. Ouça o Senhor. E naquela manhã em que eu comecei a ouvir o Senhor, o Espírito Santo começou a me guiar. Nós temos o DNA de Cristo. A vida de Deus entrou em nós através de Cristo. O DNA é uma transformação. Filho parece com o pai. Você vai passar por uma transformação para ficar semelhante a Cristo, a ponto das pessoas verem Cristo em você. Por isso, andar na verdade vai fazendo essa mudança. E o DNA de Cristo vai se estabelecendo em nós. E nós vamos ficando semelhantes ao Senhor. Com isso nós vamos tendo destino corrigido. Nós vamos tendo correção de rota. O Espírito Santo habita em nós. O GPS de Deus está ali. Vai para a direita. Siga em frente. Não dobre à esquerda. O GPS de Deus está aí para nos conduzir. Seja conduzido pelo Espírito Santo. Obedeça. Nós vivemos num tempo, isso já vem acontecendo há algum tempo, mas ultimamente toda a centralidade está no homem. Saia dessa. Você não está aqui para ser feliz por causa de realizações. Você é feliz em Deus. Seu lugar de ser feliz você encontra em Deus. A centralidade está em Deus e não em nós. Alinhe os seus propósitos nos propósitos de Deus. Receba seu legado. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Há um legado. Legado é herança. Nós temos um legado muito poderoso. O Cordeiro de Deus, Cristo, Ele é a luz, Ele é a verdade. A gente precisa estar centrado nele. E o Senhor começou a falar para mim. Eu não vou falar da parte em que Ele revelou o que aconteceu nos céus.
E como isso está vinculado com a criação do homem e a queda do homem. Eu não vou entrar lá para trás. Isso aí foi revelação que nem todo mundo tem maturidade para entender. Desculpe, eu vou começar somente da criação do homem. Ali, o Senhor o cria, a sua imagem e semelhança. Não tinha ninguém ainda sendo criado dessa forma. Foi a primeira vez que Deus criou algo, a sua imagem e semelhança. Ele criou o homem dessa forma. Quanta dignidade, quanto poder tem nessa criação. Lembre que quando Deus faz o homem, já tinha uma criação celeste. Tinham anjos, serafins, querubins. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, me diga que normalidade existe na criatura de um querubim. Ele é cheio de olhos no seu corpo. Ele tem 6 asas. Você não sabe se ele é um animal ou um ser humano. É um querubim. Na presença de Deus, de dia e de noite, santo, 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 santo é o Senhor. Isso é normal para você? Como é que você adora? Como é que você vive? No controle, no domínio. A centralidade está em você, mas a centralidade precisa estar em Deus. E onde quer que você esteja, fazendo o que quer que seja, deixe Deus ser Deus e te usar de forma sobrenatural. Então Adão é criado, e Deus coloca 2 árvores. Era um jardim, mas Deus destaca 2 árvores, a do bem e do mal. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Escolha. O homem tinha o direito de escolha. O Senhor me revelou por quê. Mas eu não vou entrar nisso não, que isso é mais profundo. Mas eu quero dizer a você que Deus dá ao homem o direito de escolha. E Satanás recebe o direito de entrar nesse jardim, porque Deus poderia ter deixado esse bicho de fora. Mas ele recebe o direito porque ele entra. Deus prepara o homem e diz, não coma, porque se comer vai acontecer isso e isso. Deus preparou. Ei, diga comigo, Deus prepara. Deus protege com a obediência. Então, a obediência a Deus me protege e protege a minha família. O problema é que a gente desobedece. E foi o que aconteceu com o homem e a mulher. Eles desobedeceram. Quando eles caem em pecado, o que é que Deus faz? Eles tinham feito roupas de folhas. O que é que Deus faz? Mata um cordeiro. Deus não mata um leão, não mata um urso, Deus mata um cordeiro. Há um propósito, há um poder nisso. Deus está ligando ali como é que pecado é coberto. Está tudo conectado. Toda vez que você vê o cordeiro sendo morto, pode saber que tudo está ligado com a cruz e com o que iria acontecer em Jesus. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está tudo conectado. Eu sei que você sabe, mas eu estou aqui lembrando, aleluia. Lembre, o homem quando ele cai, ele se arrepende. E com este princípio, o homem agora sabe que a única maneira de cobrir pecado é com o sangue do cordeiro. Aí vem os filhos, e o primogênito mais velho vai plantar verdura, legumes, vai cuidar da terra. E o mais novo vai cuidar de animais. E na hora de ofertar o Senhor, o mais velho decide como ele quer ofertar. O mais novo entra na obediência e vai ofertar o que Deus tinha estabelecido que cobria pecado, que foi o cordeiro. Deus não rejeitou Caim porque a oferta de Abel era melhor. Deus rejeitou porque era uma desobediência. Você não assume o controle e faz do seu jeito. Você se alinha e obedece. Amém, igreja? Abel é aceito e Caim é rejeitado, sua oferta. Dali entra o ciúme e Caim mata o seu irmão. E dali começa a rebeldia estabelecida. A rebeldia que houve nos céus encontra no coração de Adão e Eva lugar e vai para os seus filhos. Um deles entra na desobediência, o outro pega a linhagem da obediência, do arrependimento. Ali foi quebrado o mal. E esse daí se estabelece.
é morto. E Deus envia outro, Sete, outro filho de Adão. E através dele vem uma linhagem de obediência. Se da linhagem de Caim vem a rebeldia, a desobediência, da linhagem de Sete vem a obediência. E daí o Senhor vai levantar agora, vai levantar um homem. Eu preciso só. O Senhor vai levantar Enoque. Enoque era um homem que agradava ao Senhor. Enoque foi arrebatado, a gente às vezes esquece. Foi um homem arrebatado, um homem de carne e sangue, foi arrebatado e está com Deus. Olha que princípio poderoso se estabelece. Quando a gente busca esse alinhamento com Deus, o Senhor nos toma para si. Nós somos propriedade de Deus. Qual a promessa que está sobre mim e você? Arrebatamento. Nós seremos arrebatados. A escolha sempre vai ser nossa, mas o desejo de Deus é esse e está revelado. O Senhor nos dá a oportunidade de que a gente possa reconhecê-lo como Senhor e viver o legado de bênção que Ele tem estabelecido. Aí vem Noé, porque a terra se corrompeu, porque o mal tem uma força para estabelecer-se do coração. Por isso a gente tem que vigiar. Por isso Jesus veio habitar dentro, porque Ele sabe como o pecado corrói. É um mal que parece que está no ar. Então o Senhor tem um antídoto, que é o sangue de Cristo. E quando a gente recebe esse sangue, esse poder do pecado não pode prevalecer. De tanto pecado prevalecer na terra, o Senhor precisou destruí-la. E Ele vai levantar um justo, que era da linhagem de Sete. E Noé, com a sua família, vai começar agora uma nova terra. A esperança é renovada, vai ter recomeço. E novamente, filhos da obediência e filhos da desobediência. E você vai ver o filho e o neto de Noé sendo amaldiçoados, porque entraram em desobediência. E os filhos de honra, Sem e Jafé, vão começar novas tribos em obediência ao Senhor. Daí o Senhor trouxe para Abraão, e ele disse: de um homem que foi chamado para sair da sua parentela, da sua terra, do seu lugar, para entrar em obediência, ir para uma terra que ele não conhecia e gerar um povo para Deus. O Senhor está fazendo isso, fez comigo e com você, e vai continuar fazendo, tirando do mundo e trazendo para viver como povo dele. E quando Abraão obedece, ele se transforma num homem de aliança. O Senhor vai se revelando e ele vai recebendo e vai entrando em alinhamento. Quanto mais Deus se revela para nós, mais alinhado o nosso coração vai sendo com Deus. Abraão era um homem de aliança, um homem que erguia altares ao Senhor. E ele vai ser testado. E Deus pede o filho da promessa. Deus lhe prometeu, meu filho, não importa o que aconteça, você vai receber. Porque foi Deus quem prometeu, não foi homem. Deus prometeu Isaac, Isaac veio. Foi 20 anos de espera. Olha, não apresse Deus não, peça graça e passe. No tempo certo, Isaac veio, mas aí vem o teste. Deus está permitindo o teste na minha vida e na sua vida. É fácil servir quando tudo vai bem. Mas quando as coisas acontecem ruins, lembre, Deus é Deus em todo o tempo. Ele é poderoso para fazer com que esse desastre que aconteceu comigo se transforme em bênção, e eu não vou perder nenhuma das lições que esse momento mal trouxe para a minha vida. Não perderei, me humilharei diante de Deus, andarei na presença do Senhor e contarei meu testemunho para glorificar o nome do Rei. Então aí o Senhor levanta Moisés, o libertador, uma figura do Cristo, e ele recebe um comando de tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. E Moisés era um homem como eu ou como você, um homem com história, um homem que já tinha matado, um homem que já tinha desobediências no coração, mas um homem quebrantado. Esse homem foi conhecido como amigo de Deus. Havia um anseio por Deus no coração desse homem, e ele clama: mostra-me tua face.
Nós precisamos não ter medo, ansiar por Deus, porque Ele quer revelar a si mesmo de uma maneira intensa e poderosa para mim e para você. Existem muitas pessoas buscando reconhecimento, pessoas que vivem sempre querendo produzir alguma coisa para ser amado, aceito, ser reconhecido, para crescer, sabe, para ter sucesso, quando na verdade nós precisamos ter ênfase em relacionamento. Quanto mais profundo é o nosso relacionamento com Deus, mais poderoso é Deus em nós. Menos de mim, mais de Deus, é tudo que a gente precisa. Não se deixe confundir, esse é um tempo de muita vaidade, onde os homens doentes querem ser aceitos, amados, e negociam princípios, e a gente está vendo isso na internet o tempo todo. O casal está lá, uma indiferença, um com celular, outro com outro celular, estão nem aí um para o outro, sabe? E de repente aí vai tirar uma foto para aparecer na internet, aí abraça e fica bem juntinho e dá beijinho. Essa falsidade está no caráter do homem desses dias. Se você está ali distraído, você chama para um beijinho, é porque isso é real em você e no seu marido, e não porque você quer aparecer, sabe, aparecer correto ali na internet. Para com isso, deixa de fingimento, deixa de falsidade. Vai trabalhar a tua alma, deixa Deus aparecer e deixa o homem, velho homem, ser queimado. Aí Deus dá um comando a Moisés, esse homem que ansiava pela glória, que andava na intimidade, que subiu. Moisés passou 40 dias em jejum na presença do Senhor. Acontece o que acontece, ele volta mais 40 dias, meu Deus. Mas Deus dá um comando a esse homem, ele diz, vá à rocha e fale a ela. Paulo vai dizer no Novo Testamento que a rocha ali era Jesus. Deus dá o comando para Moisés falar a rocha. Moisés vai lá e por causa da indignação, da ira, a justiça própria domina e ele bate na rocha. Ele estava batendo na figura de Cristo. Um dia a gente vai entender essa revelação, mas muito do sofrimento final de Cristo tem a ver com essa legalidade que Moisés dá quando bate na rocha e torna vulnerável e dá legalidade. Um dia a gente vai entender, eu não vou entrar nisso aí não. Mas, por conta disso, esse homem que tinha intimidade, amizade de Deus, um homem escolhido, um homem amado, ele não entra na terra prometida. Ele implora a Deus, deixa eu ver. E quando ele vê, ele diz, deixa eu entrar. E Deus diz, não, e não me fale mais disso. E Deus diz a ele, hoje, sobe para morrer. E a gente fica pensando assim, poxa, Deus foi muito duro com Moisés. Talvez eu e você dessemos um jeitinho para Moisés. Mas você não entende, porque você está apegado à terra. Moisés estava apegado à terra, Deus disse, você entrará em outra terra. Você reinará comigo, eu estou com pressa, eu quero lhe chamar para algo maior. Seu tempo aqui acabou, porque algo novo e poderoso está começando hoje. Fique apegado ao hoje ou agora. Se apegue sempre a Deus. Ele é maior do que tudo que Ele prometeu lhe dar. Sempre apegado a Deus. No livro de Judas, fala que Satanás buscou o corpo de Moisés e não achou. Mas Moisés aparece para Jesus junto com Elias lá. Não tem mistério aí não? Tem mistério. E eu quero falar para você. Eu quero falar para você sobre Davi. Lembre que eu estou indo nos personagens. Isso foi o que Deus mandou para mim. Davi era menosprezado ou desprezado pela sua família, mas foi escolhido por Deus. O Senhor o treinou e capacitou. Ali nos campos, o Senhor o treinou como adorador e como guerreiro. E como eu já falei para você, como ele venceu Golias. E o importante é que, apesar de Davi ser um homem adorador, que agradava o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, ele pecou de uma maneira muito terrível. Nós conhecemos o pecado de Davi, porque a Bíblia não acoberta nada, tudo é revelado. Nós podemos errar, mas nós não somos o erro. O erro não nos representa,
Quando nós nos humilhamos e confessamos, é apagado. Existe, ai meu Senhor, como é poderosa a borracha dos céus. Bendito seja o arrependimento que apaga os pecados. Quando nós confessamos, nos arrependemos, o Senhor apaga. Bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu já preguei isso aqui. Está falando do tempo futuro. Não faltará, não faltará. Ore a respeito, não se confunda com o que está faltando. Deus é poderoso para suprir. Mas, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei coisa alguma, pois o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. O Senhor está mostrando que a gente pode passar por situações tão terríveis, injustiças e lutas e perigo da própria vida, mas Ele está no controle. Há consolo no Deus que nós servimos. E ainda que o inimigo se levante e pareça triunfar, o Senhor no final vai preparar uma mesa para você, na presença dos seus inimigos. Ele vai ungir a sua cabeça com óleo, e a consolação do Senhor estará sobre ti. Quem anda com Deus sempre é vitorioso, seja qual for a prova que ele enfrente. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Se você ficou amarrado na estação da dor, se o problema está tão grande que você não consegue crer, receba socorro nessa noite, porque nós vamos orar. O Senhor está desamarrando e o Senhor está dizendo: se liga em mim, eu sou tudo o que você precisa, eu sou tudo o que você precisa. Bendito seja o nome do Senhor. Eu escolho Deus, essa é a nossa declaração. Diante de tudo que você passar, diante de tudo que você viver, mantenha a sua escolha. Eu escolho Deus. No passado, Adão e Eva escolheram a árvore do bem e do mal. E nós, no presente, diariamente, escolhemos a árvore da vida, Jesus. Eu escolho Deus, eu escolho obedecer. Se mantenha firme nessa escolha. Satanás vai fazer de tudo para você ficar vulnerável e tentar rever essa posição. Não aceite. Você é um homem, uma mulher em aliança. Você tem promessa de vida eterna. Escolha Deus. Ele tem um propósito. Ele tem um legado. Nosso pai terreno pode ter falhado e não ter deixado a herança, nenhum legado de honra. Mas o nosso Deus tem um legado para nós. Eu escolho Deus. A herança do Senhor é muito linda. A minha herança cai em lugares amenos. O Senhor tem promessa. A sua herança é garantida no Senhor. Escolha Deus. Elias recebeu uma missão final. Ele já sabia que ia ser arrebatado. O Senhor se revela a Elias de uma maneira intensa e poderosa. Num dos momentos mais difíceis dele. Depois de ter obedecido ao Senhor, recebe uma ameaça de morte. Se confunde, entra em depressão. O Senhor o visita, com pão e com água fortalece e manda ele para um local. Deus sabe quando a gente está fraco, quando a gente está abatido, haverá socorro de Deus para nos sustentar no dia mau. A prova da fé não é fácil, mas Deus está conosco, ainda que a gente desanime, ainda que a vida nos faça ficar tristes, opressivos, o Senhor enviará pão e água, o Senhor enviará alimento que nos fará caminhar de modo sobrenatural, e Ele nos dará a direção dos céus. Ele deu direção a Elias, e Elias foi ao encontro do Senhor, e ali Deus se revela a Elias, e Deus dá uma missão a ele. Na missão, Deus diz a ele que ele vai agora ungir um rei na Síria, ungir um rei em Israel e um sucessor. Você já parou para pensar que de todas dessas três ações que Deus manda ele empreender, ele escolhe a última? Ele não começa pela primeira, ele escolhe a última e nem precisa fazer as outras duas, porque o sucessor dele é quem vai fazer. Então tenha entendimento, é preciso estar ligado com o tempo de Deus. Então ele escolhe um sucessor,
e vai onde Deus mandou, e Eliseu é agora o sucessor de Elias. E essa importância desse legado. Elias sabe o que vai acontecer com ele, mas Eliseu também sabia. Eliseu sabia o que ia acontecer quando os outros profetas vão avisar ele. Ele disse: eu já sei, não fale mais nisso. Ele sabia que tinha um legado, e ele ficou firme. O problema não pode ser o alvo da sua vida. Deus tem um legado. O problema vai passar e você vai receber a sua parte, que ninguém pode roubar, a não ser você mesmo. Elias foi arrebatado, mas Eliseu foi testado. E Elias disse para Eliseu: fica aqui em Gilgal, porque o Senhor me enviou a Betel. E Elias disse: vive o Senhor, que eu não te deixarei, onde fores eu irei. Gilgal, que era o lugar onde eles estavam, se chama círculo. Então, este não é o lugar para você ficar. Ainda que tudo diga, fique aqui, se é um lugar de círculo, um lugar que não te leva a crescimento, um lugar que não te leva na revelação, no entendimento, esse não é o seu lugar. Se você está andando em círculo, busque o Senhor, porque Gilgal, lugar de círculo, não é o nosso lugar. Eliseu entendeu isso e disse: eu irei contigo. O próximo lugar que eles vão é Betel, e Betel se chama casa de Deus. E ali ainda não era o lugar, porque se Deus escolheu habitar em mim e em você, a casa dele não é a minha morada, é um lugar onde eu passo. Tem algo maior. Você não pode fazer do culto de domingo o dia da sua entrega a Deus. Você anda com o Senhor. Há pão na casa de Deus, mas Deus tem alimento diário para dar a mim e a você. Ele escolheu habitar em mim e em você. Aí Elias diz a Eliseu: o Senhor me mandou a Jericó, fica aqui. Ele disse: eu irei contigo, onde tu fores eu irei. Jericó chama lugar de fragrância. É um lugar agradável. Era um oásis, um lugar bonito, um lugar de palmeiras. Mas esse lugar de fragrância, esse lugar de zona de conforto, não é o lugar onde é um lugar onde eu passo. Oásis é um lugar onde você passa. Oásis não é destino. Quando a gente estiver vivendo, sabe, na luta, a gente precisa de refrigério, e Deus dá refrigério, mas você não fica na zona de conforto, você continua buscando o seu propósito, você busca aquilo que Deus tem para você entrar em alinhamento com Ele. E aí quando Elias diz a Eliseu: o Senhor me enviou ao Rio Jordão, fica aqui. Ele não fica. Eu vou ao lugar da promessa, eu vou ao lugar onde a revelação será dada, eu vou até o final. Não morra no caminho, meu irmão. Não morra. Deus tem coisas grandes para fazer em nossas vidas. Jordão é descrito como o que desce. E esse é o caminho da vitória. Você está confundido. Você tem sonhos frustrados. Você tem coisas roubadas, impedimentos. Vá para o Jordão, esse lugar onde você desce, porque o seu milagre acontecerá com a sua inteira participação. Você não fica preso nos lugares antes assolados. Você sabe que tem um lugar onde você desce, e é ali que o milagre vai acontecer. Quando Elias chega no Jordão, ele enrola a capa e bate com a água, e a água abre o rio, abre no meio, e Elias e Eliseu passam na terra seca ali daquele rio. E aí chegou a hora do legado. E na hora do legado, Elias diz: que queres que eu te faça? E ele diz: eu quero a porção dobrada do teu espírito profético. Isso é o que eu quero. Porção dobrada. Elias era um homem usado por Deus, sinais e maravilhas operados, um homem poderoso em Deus. Ele pede a porção dobrada. Você tem que ter fé em Deus para crer em algo sobrenatural. E nunca deixe Satanás amarrar e dizer: você não consegue. Não. Fique atento. Nós não somos ambiciosos no mau sentido, mas nós somos homens e mulheres corajosos, prontos a conquistar a terra. Entendeu, Felipe? Quais são os desafios, meu filho? Tome.
O Senhor deixa ele lhe tomar pela mão, segure na mão dele. Você vai romper, Felipe, você vai romper. O Senhor tem como romper o que para mim e para você é impossível. Deus abriu o Jordão e eles passaram. E você vai estar pronto para dizer a Deus o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Comece, o que é que Deus prometeu fazer em sua vida? Só que nesta igreja eu já fui usada para profetizar coisas grandes e poderosas para todos. Deus disse que nos colocaria em plataforma. Com fé em Deus, depois do dia 15 de agosto, eu tenho um grande testemunho para contar. Até então está guardado no sangue de Jesus. O Senhor tem lugares, irmãos, a gente foi, não estava previsto. Nós estávamos na casa da minha filha e eles disseram, vamos é uma cidade próxima. Embora seja outro estado, mas fica 30 minutos só da casa dela. E nós vamos passear naquele lugar, um lugar muito bonito, com muitos jardins e praças, a gente estava passeando. Lá para as tantas, a gente tirando foto, e ali, descansamos, sentamos no parque, descansamos. Ouvimos uma voz como se fosse um discurso, era uma voz veemente, assim, forte. E era tipo o Capitólio. Cada capital tem o local onde os senadores e deputados se reúnem, chamam Capitólio, né? Todo estado tem senador, é diferente do Brasil. E era um prédio lindo que a gente estava avistando, e a gente disse, vamos lá tirar foto. Quando a gente foi subindo, a gente foi tendo o discernimento, a gente começou a arrepiar pela presença de Deus. Era uma glória tão grande, e a gente entendeu que ali, aquela voz que a gente estava ouvindo, eram orações poderosas. Quando a gente chegou ali, naquele Capitólio, aquela área bem grande assim, tinham poucas pessoas, em média umas 20, por aí. Mas elas estavam orando, e tinha uma com microfone, caixa de som, nas escadarias, orando, guerra mesmo, assim, uma guerreira bem poderosa. E eu aqui com minha filha, minha família, a gente orando também, sabe? Ali quietinho, né? Senhor, e a gente orando ali. Aí alguns deles estavam rodeando o local e orando. Quando eles passaram por nós e viram que a gente estava orando, vieram para se apresentar e explicaram que ali eram várias igrejas que iriam de 15 em 15 se reúnem para orar naquele lugar, orar pelo Estado, orar pelo país. E perguntou se a gente queria orar. Você quer orar? A minha filha disse, minha mãe é pastora. Aí, você quer orar? Disse, quero. Por quê? Porque a gente é ousado. Porque você não se garante, mas Deus se garante, meu filho. Se Deus atraiu a gente para ali, se faz aquele encontro, qual a possibilidade daquele encontro acontecer? Zero. Então eu disse, quero. Aí ela me puxou. Enquanto a moça terminava a oração, eu estou aqui com um grupo aqui, Deus começou. Meu irmão, a gente não é nada. Confie no Senhor. Mas você precisa ser corajoso para entregar quando Deus manda. Eu estou aqui porque Deus mandou. E ali eu entreguei a uma, entreguei a outra. O que Deus mandava. E eu só via testificação, um quebrantamento. Aí me deram a oportunidade de orar. Eu orei, eu vou orar em português, que daqui que eu ore, minha filha interprete, esse negócio vai ficar muito longo. Comecei a abrir minha boca em português, comecei a orar, abençoar aquela terra, abençoar a vida de vocês. Eu estou aqui representando a igreja, abençoa a igreja. Comecei a orar ali, encerrei. E ainda, quando disse, ainda fui usado para mais uma pessoa, nos despedimos. Uma delas pegou o contato da minha filha, vamos embora. Aí, passados uns 15 dias, minha filha disse, minha mãe, o pessoal mandou e-mail, eu não abri meu e-mail, mas estão querendo convidar a senhora para pregar. E aí, marcamos o dia e fomos lá pregar. Era uma igreja pequena, de negros americanos, aquela igreja bem avivada, assim, aquele mover muito gostoso. E ali eu entreguei o recado que Deus mandou. O que eu quero dizer com isso, gente? Que Deus está pronto para abrir caminhos, fazer conexões, liberar bênçãos. Ele nos coloca em plataformas, Ele vai nos usar. A repercussão disso eu não sei. O que é que Deus pretende além do que eu vi, eu não sei. Mas Deus fez uma conexão ali. Eram mais de 5 igrejas. Então a gente fica ligado no Senhor, porque há um legado. O Senhor libera bênção.
Há uma herança sobre tua vida, Gilberto. Há uma herança sobre tua vida, José. Há uma herança sobre tua vida, Nina. Há uma herança, meu Senhor. É de Deus, meu povo. É de Deus. Se liga no legado de Deus. E então, quando Eliseu pede a Elias isso, o que Elias responde o que me pedes é pesado. Se me vires ser tomado de ti, o que me pede será dado. Se não, do contrário, não. E eles vão caminhando, e de repente, carro de fogo e seus cavaleiros. Cavalos de fogo, carro de fogo, pega Elias, e Eliseu grita daqui: meu pai, carros de fogo, tu és como carros de fogo e guerreiros do Senhor na terra. O que é que Eliseu grita? Meu pai. Eliseu está falando de quê? Teu legado, meu pai. Teu legado, meu pai. Israel não ficará sem voz. Recife não ficará sem voz. Conta comigo, Senhor. O legado está em Deus. E Deus está pronto para liberar sobre as nossas vidas quando obedecemos os seus propósitos. Jesus cumpriu o propósito dele. Ele foi obediente até morte de cruz. O Cordeiro se entregou. Precisamos obedecer e cumprir o nosso chamado. Eu e você precisamos olhar para Deus e gritar: meu pai, meu pai. Você ficará surpreso com a resposta de Deus. Diga para ele: Deus de aliança, eu estou aqui. As promessas incríveis que Cristo fez a mim e a você. Porque as mentiras de Satanás têm feito a gente esmorecer. Deus prometeu vitória. Ele disse que em Cristo Jesus nós éramos mais que vencedores. Qual é a dificuldade, Fernanda? Você é mais que vencedor em Cristo. Você tem um legado. Se una a Deus pela obediência. Receba o legado e cumpra seu chamado. O propósito de Deus ao te criar, Paula. O propósito de Deus ao te criar, Deise. Diga a Ele: meu pai, o meu legado, eu recebo, eu cumpro o meu propósito na terra. Não somos como folha ao vento. Somos filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Isso foi uma parte do que eu recebi e eu senti de Deus de compartilhar. Estou encerrando, mas você precisa dar uma resposta a Deus. Lembra que tinha uma condição para Eliseu: se vires. Se você vê, você precisa entender. Eliseu podia ter ficado para trás, mas ele entendeu e seguiu. Eliseu poderia não ter recebido, mas ele sabia que tinha um legado. Jesus nos deu um legado. Ele nos fez herdeiros. Existem bênçãos para ser liberadas, existe favor para nos encontrar, existe socorro, um sobrenatural para a gente viver. Existe um legado, Fernandinho, existe um legado. E eu quero encerrar orando com você. E você possa dizer a Deus: meu pai, meu pai. Podemos ficar em pé para orar, queridos? Aleluia. Deus Todo-Poderoso, o Senhor nos fez ver como o Senhor tem o controle de todas as coisas, como o Senhor foi visitando a humanidade, levantando homens e mulheres segundo os teus propósitos, como o Senhor, movido pelo teu poder, trouxe os teus princípios para estabelecer na terra teu povo, como o Senhor nos gerou em Cristo como noiva, as promessas que o Senhor tem conosco. Existe um legado tão abençoador como filhos do Deus vivo.
Existe um legado tão poderoso, pois recebemos uma missão de ir pregar o Evangelho, fazendo discípulos, ensinando a eles quem é Jesus e tudo que Jesus representa e fez. Nós nos ligamos com os teus propósitos para nós. O Senhor nos deu dons, o Senhor tem chamados em nossas vidas. E se tem alguém vivendo fora do propósito nessa noite, haja alinhamento. O Senhor não nos chamou apenas para trabalhar, comer, deitar, acordar. O Senhor tem um propósito. Somos filhos e herdeiros. O Senhor nos chamou. E nós queremos viver os teus propósitos. O que está impedindo? O que está sendo roubado? Espírito Santo, toda zona de conforto daquilo que o inimigo tem lançado para confundir e impedir o avanço, cai por terra nessa noite, pela entrega, pela visão espiritual. Eu recebo meu legado. Eu recebo meu legado. O Senhor me tirou da Bahia, me enviou para cá com a minha família. O Senhor me deu a visão. O Senhor mandou pregar o teu evangelho. O Senhor declarou tuas promessas. Há um legado, e esse legado será vivido até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, Senhor, o legado que o Senhor tem com cada um. Onde houve roubo no passado, não prevalecerá mais. O que o Senhor ligou na terra, o Senhor ligou nos céus, nós queremos ligar na terra. O legado de cada um aqui, Senhor. Meu Deus, se a mãe, o pai, avô, marido, quem quer que seja, Senhor, atingiu o legado, atingiu o chamado, impediu vitórias, que nessa noite o Senhor desfaça o impedimento e o legado seja dado, e cada um possa viver o que o Senhor determinou para cada um. Recebe, Senhor, a entrega. Recebe, Senhor, que esta palavra caia, Senhor, em terra boa e produza 100 para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.